dia, então. Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, temos na aula de hoje assim, um cardápio bastante variado, né? Temos que ver o emprego dos tempos e modos verbais, temos que ver vozes verbais, emprego do pronome e uso dos porquês, certo? Então, vamos lá. Vamos começar, então, vendo a questão do emprego do tempo e dos modos verbais. Antes da gente entrar especificamente nesse assunto, preciso fazer umas considerações com vocês a respeito do verbo, né? Vocês sabem que o verbo é uma palavra que indica basicamente ação, né? Ele pode indicar estado, ele pode indicar fenômeno da natureza, mas basicamente ele é uma palavra que indica ação. Então, por esse fato dele indicar uma ação, conforme nós já vimos na aula passada lá na formação de palavras, vocês devem ter se dado conta de que a estrutura do verbo vai ser diferente da estrutura do substantivo, não é verdade? O substantivo nomeava coisas e as coisas têm gênero, não é? Elas são masculinas ou femininas. As coisas têm número, singular e plural. As coisas têm grau, elas são aumentativas, diminutivas ou estão no grau normal. Então, as desinências do substantivo, não sei se vocês se lembram, elas serviam para indicar o gênero, o número e o grau daquele substantivo. Agora, o verbo ele é uma palavra que tem uma natureza diferente. Verbo não é ser, verbo não é coisa, verbo é ação. E as ações, elas não têm gênero, não têm ações masculinas e femininas. Não é verdade? Certo? As ações não têm grau aumentativas ou diminutivas. A gente até tem verbos diminutivos, não é verdade? Por exemplo, chuviscar é o diminutivo de chover. Bebericar é o diminutivo de beber. Não é? Cantarolar é o diminutivo de cantar. Mas isso não é uma regra que eu possa aplicar a todos os verbos. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que verbos e substantivos são palavras de naturezas diferentes. O verbo indicação, o substantivo nomeia. Tá? E por isso eles vão ter uma estrutura diferente para indicar aspectos gramaticais específicos de cada um deles. Ok? Certo? Então, como o verbo é ação, as ações são praticadas por alguém e elas duram um determinado intervalo de tempo, não é verdade? Então, as desinências verbais, elas vão indicar o quê? A pessoa que praticou essa ação, não é? O tempo em que essa ação foi praticada e o modo em que ela foi praticada, ok? Por isso que a gente costuma, não é? Classificar, não é? Os modos, a gente tem 3 modos verbais. O modo indicativo, não é? O modo subjuntivo, vamos colocar aqui o modo subjuntivo. Nós temos também o modo imperativo. E eu posso acrescentar também aqui as formas nominais, que não são um modo verbal, né? Mas são formas do verbo que existem também, tá? Então, os verbos são, não é? Os modos verbais são indicativo, subjuntivo, imperativo e eu ainda tenho aqui as formas nominais, certo? A diferença entre esses 3 modos verbais vocês conhecem, né? Vocês sabem qual é a diferença do indicativo, do subjuntivo e do imperativo. O indicativo me indica certeza. Quando eu coloco um verbo no modo indicativo, eu estou te dando certeza de que aquela ação está acontecendo, já aconteceu ou ainda vai acontecer, não é? O modo subjuntivo indica dúvida, hipótese, possibilidade. Quando eu coloco o verbo no subjuntivo, eu estou dizendo que talvez aquela ação esteja acontecendo, talvez ela tenha acontecido ou talvez ela venha a acontecer. Quando eu coloco o verbo no modo imperativo, eu estou indicando pedido ou ordem. Estou flexionando o verbo de forma a fazer um pedido ou dar uma ordem. Tá? Certo? É isso aqui basicamente. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nos tempos, não é, do verbo. Vocês sabem que o modo indicativo, ele tem basicamente 3 tempos, não é? Quais são os tempos do modo indicativo? O presente,
não é? O pretérito, o presente, o pretérito e o futuro. Presente, pretérito e futuro. Ok? Qual é a diferença? O presente descreve ações que ocorrem no exato momento em que eu falo ou escrevo. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu falo e os alunos anotam. Os alunos anotam. Este verbo está no presente. Essa ação está acontecendo no exato momento em que eu estou falando. O pretérito, ele indica ações que acontecem no momento anterior àquele momento em que eu falo ou escrevo. Eu tomei café. O fato de eu tomar café aconteceu no momento anterior a este que eu estou falando agora. Certo? E o futuro, ele descreve ações que vão acontecer no momento posterior ao momento em que eu falo ou escrevo. Eu almoçarei no shopping. O fato de eu almoçar, ele vai acontecer no momento posterior a esse momento que eu estou falando agora, tá? Bom, desses 3 tempos verbais, vocês sabem que o mais exato de todos, o tempo mais preciso de todos, qual é? Qual é o tempo mais preciso de todos? É o pretérito, né? O pretérito é o momento mais é o tempo mais preciso e mais exato de todos. O presente é o tempo mais fugaz que nós temos. Porque o presente, no momento em que ele está acontecendo, eu não sei se tu observas que ele já está virando passado. Esta aula aqui é presente, ela está acontecendo. Agora, cada palavra que eu digo, ela já vira passado. Então, o presente é o tempo que dura menos, é o mais fugaz de todos. Né? O futuro, por sua vez, é o tempo mais incerto de todos, o mais impreciso de todos. Por quê? Porque eu não posso garantir com precisão o que eu vou estar fazendo daqui a meia hora. Né? Daqui a meia hora eu pretendo estar dando essa aula para vocês. Mas daqui eu posso receber um telefonema que me tire daqui. Né? Pode acontecer muita coisa daqui a meia hora. Né? E o tempo mais exato que nós temos, então, o mais confiável, digamos assim, ele é o pretérito. Por quê? Porque as coisas que eu fiz estão feitas e não podem mais ser modificadas. Aquilo que eu fiz ontem está feito e não posso mudar mais. Eu até posso ter praticado uma ação ontem da qual eu me arrependa e tentar praticar uma outra ação para anular aquela. Mas a ação em si está feita. Não posso mais voltar atrás. Não é verdade? Certo? Então, o pretérito é o tempo mais, digamos assim, exato, preciso que nós temos. Não é verdade? E é o tempo preferido das mulheres, né? Não vou apanhar, que eu vou apanhar aqui daqui a pouco, né? A mulher é chegada num pretérito, né? Aí tu pegas aquele casal, assim, né? Que tem 20 anos de casamento. Aí dá aquela briga, assim, aí a mulher chega e diz assim, né? Porque aquela vez tu me deixou sozinha, não sei aonde. Aquela vez faz 18 anos, né? 22 anos, o cara nem se lembra mais, né? Ó, tá aí, ó, viu? Tá confirmando, né? Tá, tô brincando, gurias. Mas, né, as mulheres gostam, né? O baú de lembranças da mulher é uma coisa muito... Né? Tem muita coisa guardada ali dentro, né? Bom, vamos adiante. Quantos presentes nós temos, hein? Quantos presentes nós temos? Nós temos um presente só. Agora, quantos pretéritos nós temos no indicativo? Nós temos 3, né? Nós temos o quê? O pretérito perfeito. Depois nós temos o pretérito imperfeito. E depois nós temos o pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Outra coisa que eu quero pedir que eu quero colocar para vocês assim, ó. Neste concurso, ele é muito claro lá no programa, lá no edital. Eles não vão pedir para vocês a flexão do verbo, a formação do verbo. Eles não vão pedir para vocês conjugarem um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo da segunda pessoa do plural. Eles não vão pedir isso. Eles já vão dar o verbo flexionado, inclusive, para vocês. O que eles vão pedir nessa prova é o emprego do tempo verbal. Quando é que eu vou usar um verbo no pretérito perfeito e quando é que eu vou usar no pretérito imperfeito? Se eu trocar no texto este verbo que está no pretérito imperfeito por um verbo no pretérito perfeito, o sentido vai ficar o mesmo?
Se eu trocar o futuro pelo presente naquela frase, o sentido da frase vai ficar o mesmo, entende? Então, neste concurso, nessa prova, eles vão pedir o emprego do tempo verbal, não a formação, não a flexão do tempo, ok? Então, é isso que eu vou trabalhar com vocês agora, tá? Então, nós temos 3 pretéritos, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Toda a vida nós decoramos isso no colégio, né? Que o pretérito imperfeito é cantei, o pretérito imperfeito é cantava e o pretérito mais que perfeito era cantara, né? O pretérito perfeito é bebi, o imperfeito é bebia e o mais que perfeito bebera. A gente sempre decorou isso, né? Decorou, sabia fazer a formação do tempo verbal. É que é isso que eu disse que não cai para vocês na prova. Né? Mas a gente nunca aprendeu direito no colégio a empregar corretamente esses tempos. O que significa cada um deles e qual é o emprego, em que situação eu vou usar cada um. Né? Então, olha só, não sei se vocês observam que a nomenclatura da língua portuguesa é clara. Por que o pretérito perfeito é chamado de perfeito? Porque ele é perfeito. E ele é perfeito por quê? Porque ele indica uma ação que aconteceu no passado e que foi concluída no passado. Né? Ela não continuou depois, né? Ela não acontecia com certa frequência no passado. Não, ela aconteceu no passado e ela acabou no passado. Se um de vocês me diz hoje assim, ó, eu resolvi os testes ontem. Eu resolvi os testes ontem, certo? Eu resolvi. Esse verbo está no pretérito perfeito. Ele indica uma ação que aconteceu no passado, que foi concluída no passado. Então, se ele me disser assim, Everson, eu resolvi os testes ontem, como é que eu vou interpretar isso? Que ele resolveu esses testes e que ele terminou de resolver esses testes ontem. Essa ação aconteceu ontem e terminou ontem, tá? Pretérito imperfeito. Por que o pretérito imperfeito tem esse nome? Porque ele é imperfeito. E ele é imperfeito por quê? Porque ele indica uma ação que aconteceu no passado, mas que não foi concluída no passado. Algo interrompeu essa ação e essa ação ficou pela metade. Então é um pretérito imperfeito, tá? Porque ele não terminou, certo? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, eu resolvia os testes, eu resolvi os testes quando ela chegou. Quando ela chegou. Ó, eu resolvia os testes. Essa ação é passada? É. Ela aconteceu no passado? Aconteceu. Agora, essa ação foi concluída? Não. Por quê? Porque uma outra ação passada, que é o fato dela ter chegado, interrompeu essa ação aqui. Então essa ação ficou inacabada. Então esse pretérito é um pretérito imperfeito. Certo? Pretérito mais que perfeito. Tá? Por que ele é chamado de mais que perfeito? Ele é chamado de mais que perfeito, por quê? Porque ele indica entre várias ações passadas, a mais passada de todas. A que está mais no passado de todas elas. Ok? Certo? Então vocês têm que entender o seguinte, ó. Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Tá? Certo? Bom, ó. Aqui estou eu, o Everson, esse bonequinho aqui no presente. Certo? Então aqui estou eu. Tá? Para cá está o meu futuro, para trás ficou o meu passado. Ok? O meu pretérito. Tá bem? Vamos imaginar agora, né, que eu queira descrever várias ações passadas, várias coisas que eu fiz antes de chegar até aqui. Né? Sei lá, eu acordei, não é? Eu tomei banho, eu levei a minha filha, tomei café, levei minha filha na escola, peguei um táxi, vim pra cá, enfim. Estou descrevendo ações passadas, né? Ações que aconteceram antes desse momento que eu estou aqui. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma ação A, uma ação B, uma ação C e uma ação D. O pretérito mais que perfeito, ele indica a ação mais passada de todas elas. Por isso que ele é mais que perfeito. Todas são ações passadas e acabadas e concluídas no passado. E tem uma que é mais passada de todas. Então ele é um pretérito mais que perfeito. Certo? Se ele é um pretérito mais que perfeito, qual dessas ações é que ele vai indicar? Ele vai indicar a ação A, que é a ação mais passada de todas elas.
Isso a gente pode verificar nessa frase assim, ó. Quando cheguei, olha só, percebi que alguém mexera. Essa é a forma simples do pretérito mais que perfeito, que nós não usamos quase. Isso já caiu várias vezes em concurso. Nós usamos mais a forma composta do pretérito mais que perfeito. Qual é a forma composta? Tinha mexido ou havia mexido. Certo? Então isso é importante vocês saberem. Mexera é tinha mexido ou havia mexido. Estudara é tinha estudado ou havia estudado. Uma é a forma simples, que nós não usamos quase, e outra é a forma composta, que nós usamos mais. Certo? Tá? Então, olha só. Já perguntaram em prova se eu posso substituir o verbo, por exemplo, acontecera por tinha acontecido ou havia acontecido. Sim, é a mesma coisa. Tá? Então, quando cheguei, percebi que alguém mexera, ou tinha mexido, ou havia mexido em minha bolsa. Em minha bolsa. Certo? Bom, né, eu pergunto para vocês, quando cheguei, percebi que alguém mexera, ou tinha mexido, ou em minha bolsa. Qual dessas três ações é a mais passada de todas? Qual aconteceu antes de todas as outras? Hein? O fato de alguém mexer na minha bolsa, ter mexido na minha bolsa. O fato de alguém mexer na minha bolsa aconteceu antes de eu chegar e antes de eu perceber. Então, por isso que ele é um pretérito mais que perfeito. Porque entre todas essas ações passadas, ela é a mais passada de todas. Ok? Certo? Bom, nós temos então o presente, pretérito com três tipos, que eu já expliquei para vocês. Agora vamos dar uma olhadinha no futuro. O futuro, né? Então ele vai indicar aquelas ações que vão ocorrer no momento posterior àquele momento que eu falo ou escrevo. Né? Eu tenho dois futuros. Eu tenho um futuro que eu chamo de futuro do presente, certo? Que é um futuro que independe de outras ações para acontecer. Ele vai acontecer mesmo, de qualquer jeito. E eu tenho um futuro do pretérito, que para acontecer depende de uma ação passada. Tá? Então o futuro do presente... ele é mais provável de acontecer, porque ele depende dele mesmo para acontecer. E o futuro do pretérito é um futuro mais improvável de acontecer, mais hipotético, porque para que ele ocorra, ele vai depender da existência de uma outra ação passada. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Eu viajarei amanhã. Eu viajarei amanhã. Certo? Estou dando certeza de que esse futuro vai acontecer. Viajarei amanhã. E o fato de eu viajar amanhã não depende de nada. Já está decidido, está marcado, está tudo pronto. Agora, olha só, futuro do presente. Eu viajaria amanhã, se não tivesse que trabalhar. Eu viajaria amanhã se não tivesse que trabalhar. Certo? Esse é futuro do pretérito. Por que ele é um futuro do pretérito? Porque para que ele ocorra, ele depende dessa outra ação passada aqui, porque tivesse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Então ele é um futuro do pretérito, porque para acontecer vai depender da ocorrência dessa outra ação. Tá bem? Certo? Bom, o modo subjuntivo, todo ele me indica hipótese, né? Possibilidade. Então, no futuro do subjuntivo, eu terei três tempos, não é isso? Quais são esses tempos? O presente do subjuntivo, certo? Que a gente faz com auxílio da palavra que eu cante, que tu cantes, que ele cante, ok? Nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, que nós construímos, formamos com auxílio da palavra se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse. E nós temos o futuro do subjuntivo, que nós formamos com auxílio da palavra quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Tá? Então aqui nós temos os três tempos subjuntivos,
Todos eles me indicando hipótese, possibilidade, dúvida, incerteza, tá bem? O modo imperativo, nós temos dois imperativos, né? Nós temos o imperativo afirmativo, quando nós damos uma ordem de forma afirmativa, tá? E nós temos o imperativo negativo, quando damos essa ordem de forma negativa. Agora, as formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? Nós temos o infinitivo, existe o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal, né? Nós temos o gerúndio e nós temos o particípio, ok? Sabemos que o infinitivo impessoal, nós vimos isso lá nas nossas aulas de formação de palavras, né? O infinitivo impessoal, ele ocorre quando o verbo termina em ar, er ou ir. Não é verdade? O gerúndio quando o verbo termina em NDO e o particípio quando o verbo termina em do ou em to. Cantado, visto, por exemplo. Tá bem? É isso aí. Tá? É isso. Tá? As primeiras considerações que a gente tinha que fazer sobre os verbos. Agora, logo a seguir, nós vamos ver o uso desses tempos verbais aqui. Ok? Então, agora vamos ver o emprego dos tempos verbais. Vocês têm aí as lâminas do material de vocês, tá? Que eu vou projetar aqui. Se quiser acompanhar por aí para fazer alguma anotação, tá? Procurei resumir do Celso Cunha o uso dos tempos verbais, o mais, assim, ó, mais que eu pude, né? Para facilitar a vida de vocês aí, tá? Bom, aqui está tudo que eu expliquei, os três modos verbais, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá? Isso aqui tudo já foi explicado, tá? Tá ali o modo imperativo também, tem outros exemplos aí, não é? No material de vocês, então podemos passar essa primeira lâmina, tá? Os tempos verbais, o que eu expliquei também para vocês, situam as ações no tempo, né? Tá? O significado de cada tempo, presente, pretérito e futuro, que eu já expliquei lá no início para vocês também, tá? Bom, agora nós vamos começar a ver os usos dos tempos verbais. Isso aqui é importantíssimo. Isso vocês têm que saber, vocês têm que estudar. Isso vai cair, tá? Então, presente do indicativo, ele exprime processos verbais que se desenvolvem simultaneamente no momento em que se fala ou se escreve, tá? Sinto-me bem agora. O fato de eu me sentir bem agora está acontecendo neste exato momento em que eu estou falando com vocês. Agora, isso aqui é que vocês têm que estudar, tá? O que ele exprime além disso aí? Tá? Ele também exprime, o que ele exprime, qual o outro uso que ele tem, além daquele uso convencional, primeiro, tradicional. Tá? Então, além daquilo ali, o presente do indicativo ele exprime processos habituais, processos que acontecem, né, habitualmente, frequentemente. Por exemplo, nesta casa todos acordam cedo. Tá? Se você chega na minha casa e eu digo assim, gente, nessa casa todos acordam cedo, eu não estou dizendo que aquela ação está acontecendo naquele momento que eu estou falando ou que eu escrevi, porque todos já estão acordados ali naquele momento. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesta casa todos têm o hábito de acordar cedo. Entende? É uma coisa que acontece habitualmente na minha casa. Então, é isso que eles gostam de pedir no concurso. Né? Outros usos do tempo verbal que extrapolam aquele uso inicial da gramática. Tá? Narração de fatos passados. Janeiro de 85. O povo toma conta das ruas para comemorar o fim da ditadura. Bom, aí, nesse narração de fatos passados, em algum lugarzinho do material de vocês, eu quero que vocês escrevam entre parênteses assim, presente histórico. Quando eu uso o presente no sentido de passado, né, eu chamo isso de presente histórico, certo? Ah, mas pode usar, não é, o presente para indicar um fato passado? Pode, claro que pode. Vocês devem ter tido um professor de história que fazia isso no colégio,
né? Lembrem das aulas de história de vocês. Vocês tinham um professor que dizia assim para vocês, não era? Olha só, ele dizia assim, ó, em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Ele não dizia assinou a Lei Áurea, ela assina a Lei Áurea, né? Certo? Em 1889, Floriano Peixoto proclama a República, o Deodoro da Fonseca proclama a República, né? Não diz proclamou a República. Em 1500, Cabral chega ao Brasil, e não chegou ao Brasil, né? Certo? Então eu posso usar, isso já caiu várias vezes em prova de concurso, gente, várias vezes. A gente pode usar um verbo no presente para indicar, sim, uma ação passada. E isso se chama presente histórico. O que leva uma pessoa a colocar um verbo no presente para indicar uma ação passada? A necessidade que ela tem de enfatizar, de aproximar mais aquele fato histórico, não é? Da pessoa com quem ela está falando, tá? Muito bem. No futuro, o presente também pode indicar fato futuro de realização considerada certa. Volto já. Olha só, isso aqui a gente usa demais, demais. Vocês já chegaram num escritório, né? Numa lojinha, coisa e tal, e tem aquele bilhetinho, volto já. Eu volto, esse verbo está no presente. Mas aquela ação ali é presente? Não, ela ainda não voltou, ela ainda vai voltar, ela é futura. A gente usa muito isso quando a gente, né, tá saindo apressado, não é? E diz e um amigo quer falar com a gente, eu digo assim, quando eu chegar em casa eu te ligo, eu ligo, essa ação está no presente, mas na realidade é futura, porque eu não liguei ainda, eu ligarei, eu vou ligar. Né? Então não sei se vocês observam que há uma tendência no Brasil de nós não usarmos mais o futuro. Ligarei, farei, mas ninguém diz isso. Ou a gente usa a forma composta do futuro, vou fazer, vou ligar, vou comer, né? Ou a gente usa um verbo no presente para indicar futuro. Tá bem? Certo? Ele também é usado, né, para suavizar o imperativo, vê se te comportas direito, né? Fica muito mais suave eu dizer vê se te comportas direito que dizer te comporta direito. Suaviza um pouco o imperativo, tá bem? Vamos adiante. Pretérito perfeito do indicativo, tá? Ele exprime os processos verbais concluídos e localizados no momento definido do passado. Naquele momento, não pensei em nada e agi impulsivamente. Esses dois verbos estão no pretérito perfeito. Agora, também exprime. É isso que vocês têm que estudar para o concurso. Esse também exprime aí. Esse também exprime, sempre que aparecer, vocês deem uma olhada especial. Quando composto, ele exprime processos que se prolongam ou se repetem até o presente. Gente, isso aqui é um negócio que já caiu em prova e vocês têm que tomar muito cuidado. Olha só, tenho lutado pelas ideias em que acredito. Dizer tenho lutado é o mesmo que dizer lutei. Tá? Certo? Caminhei é o mesmo que tenho caminhado. Pode substituir um pelo outro? Pode. Qual é a diferença da forma simples e da forma composta do pretérito perfeito? A forma simples, né? Caminhei ontem, por exemplo, esse caminhei, ele indica uma ação concluída no passado. Agora, se eu disser tenho caminhado ultimamente, né? Essa ação é passada? É, mas ela está se prolongando até o presente. Tá bem? Se prolonga um pouco até o presente. Mas é passada, é uma ação passada. Tá? Os gramáticos dizem que dá para substituir um pelo outro. Tá? Agora, se eles colocarem isso numa questão, eles sempre vão colocar isso adendo. Substituindo, mas aí dando a ideia de que a ação se prolonga um pouco até o presente. Fala. Se tiver uma questão dizendo que substituindo mantém o sentido, estaria errado? Eles não podem fazer isso. Eles têm que botar, é isso que eu estava te dizendo, eles têm que botar mantém o sentido, não é? Mas dando a ideia de que a ação tem uma certa duração. Eles não podem botar assim, senão a gente anula, tá? Porque o sentido é de passado mas não é bem passado, é um passado um pouquinho diferente, tá? Vamos adiante. Pretérito imperfeito, ele transmite uma ideia de continuidade, de processo não concluído, e indica o que no passado era contínuo e frequente. Todos os dias fazia ginástica, tá? Certo?
Aí a gente tem o também exprime, né? Esse também exprime aí que é importante vocês olharem. Ele também exprime processo que estava em andamento quando da ocorrência de outro, tá? O dia clareava quando chegamos à cidade. Então olha aqui, ó, esse processo de clarear, ele estava em ocorrência, né? Com outro, né? Que é o fato de a gente chegar à cidade. Coloquialmente, ele é usado no lugar do futuro do pretérito para denotar cortesia. Queria pedir-te um favor. Na realidade, não é queria, né? A gente teria que usar quereria pedir-te um favor. É como se eu dissesse assim, esse exemplo aqui ficou até meio gozado para vocês, mas o melhor seria eu te dizer assim, ó. Eu te digo assim, tu podias me trazer um cafezinho? Ó, tu podias, tá no pretérito imperfeito. Mas na realidade não é tu podias que eu tinha que dizer, né? É tu poderias me trazer um cafezinho. Então a gente usa o pretérito imperfeito coloquialmente no lugar do futuro do pretérito. Para indicar cortesia, né? Porque é muito mais brando eu dizer para ele assim, né? Me traz um cafezinho do que podias ou poderias me trazer um cafezinho. Tá? Mas a forma culta seria poderias, no futuro do pretérito. Tá? Vamos adiante. Pretérito mais que perfeito. Exprime processo que ocorreu antes de outro processo passado, que eu expliquei ali com o bonequinho para vocês. Quando abri a porta, percebi que alguém invadira, ou tinha invadido, ou havia invadido a sala, e remexera, ou tinha remexido, ou havia remexido em tudo. O fato de alguém invadir e remexer ocorre antes do fato de eu abrir a porta e perceber. Tá? Observação, o uso da forma composta é mais comum, né? É aquilo que eu falei para vocês. Tinha remexido ou havia remexido é mais comum do que remexera, tá? Dificuldade no uso do mais que perfeito, em seu lugar. Em seu lugar, a gente usa, não é? O pretérito imperfeito, tá? O pretérito perfeito, perdão, no lugar do mais que perfeito, quer ver? Eu pensava em ir para casa, pois no ano anterior tive aula e não pude ir. A gente coloca esse tive no pretérito perfeito quando a forma correta servia tivera. Tá? Certo? Isso não acho tão importante assim para a prova. Futuro do presente. Ele exprime processos certos ou improváveis que ainda não se realizaram no momento em que se fala ou que se escreve. Viajarei nas próximas férias. Tá? Tô dando certeza, essa minha viagem não depende de nada para acontecer. Tá? Também exprime suavização do imperativo. Honrarás pai e mãe. Tá? Honrarás pai e mãe. Os gramáticos entendem que isso aqui é uma suavização do imperativo. Tá? Ele exprime também dúvida ou incerteza em relação aos fatos do momento do presente. Essa cidade terá 200 mil habitantes. Tô na passeata aí, né? Sei lá, contra tudo aí, né? Tô na passeata. Eu digo, bah, né? Essa passeata aqui, né? Terá umas 20 mil pessoas. Né? Por quê? Porque eu tenho dúvida em relação àquele fato do presente. Então o futuro ele expressa isso também. E possibilidade de realização de processos que julgamos prováveis quando se relaciona ao futuro do subjuntivo. Aí tem uma expressão de condição. Se me oferecerem o cargo, aceitarei. Tá? Ó, quando me oferecerem, esse verbo está no futuro do subjuntivo. Com o futuro do subjuntivo eu uso o futuro do presente. Tá? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar isso melhor para vocês no quadro. Presente do subjuntivo. Ele exprime processos que se desenvolvem no momento da fala ou da escrita. Pena que a vida seja tão difícil para muitos. Só um pouquinho aqui. Antes do presente do subjuntivo, anotem aí que faltou, por favor, não sei porquê, futuro do pretérito do indicativo. Bota aí. Futuro do pretérito do indicativo. Acho que saiu uma lâmina a menos aí. Certo?
Bota aí, exprime ações que, vírgula, para ocorrerem, vírgula, dependem de outra ação passada. Tá? Certo? Exemplo. Eu trocaria, sublinho trocaria, eu trocaria de carro, vírgula, se tivesse, sublinho tivesse, dinheiro. Tá? Aí tu podes colocar embaixo, também exprime, 2 pontos. Tá? Dúvida, aqui tá aqui no quadro, dúvida ou incerteza em relação a um acontecimento passado. A um acontecimento passado, certo? Aí a gente coloca assim, ó, ela teria 18 anos quando casou pela primeira vez. Tá? Então ela teria 18 anos quando casou pela primeira vez. Eu tenho uma dúvida, né, em relação a esse fato passado. Tá? Letra B, tá? Pode ser usado para suavizar o imperativo. Para suavizar o imperativo. Tá? Poderias, tá? Poderias emprestar-me o livro? Tá? Em vez de dizer empresta-me o livro, poderias emprestar-me o livro, suaviza esse imperativo. Tá bem? Certo? O presente do subjuntivo ali, ele exprime processos que se desenvolvem no momento da fala ou da escrita. Tá? Isso eu já expliquei para vocês. Tá? Ele também pode exprimir fatos que não realizados no momento em que se fala ou escreve. Se escreve, é possível que ela compareça amanhã às aulas. O pretérito imperfeito de subjuntivo exprime processos de limites imprecisos, anteriores ao momento em que se fala ou que se escreve. Chovesse ou não, eu corria todas as manhãs, eu já expliquei para vocês. Futuro do subjuntivo indica possibilidades ainda não realizadas no momento em que se fala ou se escreve. Quando puder, irei visitá-la. Tá? Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho na questão das formas nominais do verbo, tá? Que eu não expliquei naquela ocasião ali para vocês, tá? Bom, as formas nominais de verbo, infinitivo, gerúndio ou particípio, por que eles têm esse nome de formas nominais? Porque quando um verbo está numa forma nominal, ele pode atuar tanto como verbo como como nome, como substantivo ou como adjetivo. Não é verdade? Olha só, tu quer ver uma coisa? Olha aqui, o verbo partir, né? Ele está no infinitivo, que é uma forma nominal. Eu posso colocá-lo no particípio, tá? Partido, não é? Partido é particípio, que também é uma forma nominal. Agora eu vou fazer uma frasezinha com esse partido. Olha só, eu digo assim, ó, ela havia, olha só, ela havia partido o bolo. Ela havia partido o bolo. Eu te pergunto uma coisa, esse partido aqui, que está no particípio, que é uma forma nominal, ele está atuando como verbo aqui? Sim.
está descrevendo uma ação. Ele está formando locução verbal com havia. Então, partido aqui é verbo. Agora, se eu te disser assim, ó, ela ficou com o coração, ela ficou com o coração partido. Ao ver aquela cena, por exemplo, ela ficou com o coração partido. Eu te pergunto, partido aqui está atuando como verbo? Não, partido é adjetivo de coração, que é uma forma nominal. Entende? Então, por isso que a gente chama essas três formas, gerúndio, infinitivo e particípio, de formas nominais. Porque quando um verbo está numa forma nominal, ele pode ser verbo ou ele pode ser substantivo ou adjetivo. Tá bem? Certo? Certo? Olhar. Eu vou olhar aquele acidente. Olhar aí é verbo. O olhar daquela mulher mexe comigo. Olhar virou substantivo. Tá? Então, por isso que esses verbos, essas formas se chamam formas nominais. Tá bem? Então, tá aqui tudo que eu expliquei. Tá? Só dei uma lidinha ali e deu. É isso. Agora podemos ver as vozes verbais. Vamos lá? Questãozinha certa da prova de vocês. Vozes verbais são as três maneiras que nós temos de escrever um verbo, certo? Então, vozes verbais são as três formas, digamos assim, as três maneiras que temos de escrever um verbo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vozes verbais. Tá bem? Existem três vozes verbais, não é verdade? Eu posso escrever o verbo em três vozes diferentes. Quais são elas? Posso escrever o verbo na voz ativa. Aí você tem um polígrafo bem completo, que é um estudo que eu fiz, né? Baseado nesses gramáticos sobre as vozes para vocês. Mas eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro para a gente simplificar mais para vocês, tá bem? Depois pode dar uma lida no polígrafo em casa. Tudo que eu falar aqui tem aí, não te preocupa, tá? Então, ó, existem três vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Lembra disso, né? Barbada isso aqui é muito fácil. É um conteúdo facílimo. Só que você sabe que quando o conteúdo é muito fácil, o que eles fazem na prova? Eles colocam os pega-ratões, né? Para tentar criar um certo grau de dificuldade na questão, senão ela fica muito elementar. Então, eu vou explicar para vocês a formação das vozes. Isso eu faço em 10 minutinhos, é bem simples isso aqui, tá bem? E depois a gente vai ver os pega-ratões que eles colocam em prova, tá? Então, existem três vozes verbais. Eu posso flexionar o verbo em três vozes diferentes. Na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. Qual é a diferença? A voz ativa ocorre quando o sujeito pratica a ação. A voz passiva ocorre quando o sujeito sofre a ação. E a reflexiva ocorre quando o sujeito tanto pratica quanto sofre a ação. Tá? Então, na ativa ele pratica, na passiva ele sofre, na reflexiva ele pratica e sofre a ação. Tá bem? Então, vamos lá. Olha só, eu vou colocar uma frase aqui na voz ativa para a gente começar a conversar sobre isso. Olha só aqui. O aluno resolveu todos os testes. O aluno resolveu todos os testes. Então, olha, observa aqui, ó. Resolveu é o meu verbo, transitivo direto. Depois nós vamos ver isso. Quem é que resolveu? O aluno é o meu sujeito. O aluno resolveu o quê? Todos os testes. Eu te pergunto, essa frase está na voz ativa ou na voz passiva? Ela está na voz ativa, né? Por quê? Porque o meu sujeito, que é o aluno, praticou a ação de resolver os testes. Então, a frase está na voz ativa. O sujeito está praticando a ação. Ok? Certo? Muito bem. Agora, se pedissem para a gente passar essa oração da voz ativa para a voz passiva, né? A gente sabe que existem dois tipos de voz passiva. Uma voz passiva que a gente chama de analítica, certo? Analítica. E outra voz passiva que nós chamamos de sintética.
Daqui a pouquinho eu já vou explicar a diferença para vocês. Voz passiva analítica e voz passiva sintética, certo? O que eles fazem, né, nesses concursos? Eles dão uma frase na voz ativa e pedem para passar para passiva, o que é mais comum, ou eles podem fazer o contrário. Eles podem dar a frase na voz passiva e pedirem para vocês passarem na pá ativa, tá bem? Certo? Então olha aqui a frase está na voz ativa, por quê? Porque o sujeito, que é o aluno, praticou a ação de resolver os testes, tá? Se eles me pedissem para passar essa frase da voz ativa para a voz passiva analítica, o que eu tenho que fazer primeiro? Isso é importantíssimo. Para que eu possa passar uma oração da voz ativa para a voz passiva, esta oração tem que ter objeto direto. Ela precisa ter objeto direto. Se eu tivesse qualquer outro tipo de complemento aqui que não fosse o objeto direto, certo? Eu não poderia passar essa oração para a voz passiva, certo? O aluno desconfiou do professor. Do professor é objeto indireto, eu não posso passar essa frase para a voz passiva. O aluno parece cansado. Parece é verbo de ligação, cansado é um predicativo do sujeito. Eu não posso passar essa oração para a voz passiva. Para que eu possa passá-la para a voz passiva, repito, ela tem que ter objeto direto. Por que eu insisto nesse ponto com vocês? Porque muitas questões da prova, às vezes, são assim, ó. Quer ver um negócio? Olha só. Eles colocam assim, entre as alternativas abaixo, assinale a única que pode ser, que não pode ser apassivada. Que não pode ser apassivada. Tu tens que ver qual é a única oração que não tem objeto direto. Essa não pode ser apassivada. Tá? Então, essa oração tem objeto direto. Ela está na voz ativa. Eu quero passá-la para a voz passiva analítica. A voz passiva analítica ela é feita como? Com o verbo ser, por isso que eu insisti no verbo, ser com vocês, no mesmo tempo em que está esse aqui, e o verbo principal tem que ir para o particípio. Tá bem? É assim que se passa uma oração da voz ativa para a voz passiva analítica. Então a gente faz esse cruzamento. Ó, o objeto direto vem para cá, passa a ser o sujeito vai para o lado de lá, vai passar a ser agente da passiva, e eu tenho que acrescentar verbo ser mais particípio aqui. Então olha só, ó, todos os testes. Agora eu tenho que colocar o verbo ser no pretérito perfeito. Eu resolvi, tu resolveste, ele resolveu, tá no pretérito perfeito. Como é que fica o verbo ser no pretérito perfeito aqui? Eu fui, tu foste, ele foi, nós somos, vós fostes, eles foram. Então, todos os testes foram. Esse aqui vai para o particípio, resolvidos pelo aluno. Todos os testes foram resolvidos pelo aluno. Tá? Então, aqui, foram resolvidos, eu tenho uma locução verbal de verbo ser mais particípio. Quem é que foi resolvido? Todos os testes. É o meu sujeito passivo agora, porque esse sujeito não está praticando ação nenhuma, ele está sofrendo ação, né, de ser resolvido. E pelo aluno virou aqui o meu agente da passiva. O meu agente da passiva. Tá? Então essa frase agora está na voz passiva, analítica. E ela tem verbo ser mais particípio. Pessoal, um negócio importantíssimo é o seguinte, esse verbo ser aqui, ele precisa estar obrigatoriamente no mesmo tempo do verbo da oração principal. Se fosse assim, ó, o aluno resolvia todos os testes, eu colocaria todos os testes, eram resolvidos pelo aluno. O aluno resolverá todos os testes serão resolvidos pelo aluno. O aluno resolve todos os testes são resolvidos pelo aluno. Então, esse verbo ser, isso é importantíssimo. Ele tem que estar no mesmo tempo do verbo da oração anterior. Tá bem? Por isso que eu insisti tanto com vocês, né, na conjugação do verbo ser. Porque a gente vai precisar para isso aqui. Tá? Voz passiva sintética. A voz passiva sintética, o que ela é? Ela é uma voz passiva abreviada. Abreviada. Abreviada por quê? Porque ela não vai ter o verbo ser nem o agente da passiva. A palavra sintética quer dizer isso, vem de síntese. Sintética, síntese, de abreviação. Então eu vou ficar com uma frase menor, uma frase mais curta, mais abreviada. Como é que a gente faz para passar o verbo da voz passiva analítica para a passiva sintética? Tira-se o verbo ser,
Coloca-se esses resolvidos aqui no mesmo tempo, né, e na mesma pessoa do verbo ser, e se acrescenta a partícula se. Eu fui, tu foste, ele foi, nós somos, vós fostes, eles foram. Vamos botar o resolvidos no mesmo tempo. Eu resolvi, tu resolveste, ele resolveu. Eu resolvi, tu resolveste, ele resolveu. Nós resolvemos, vós resolvestes, eles resolveram. Olha aqui, ó. Foram, resolveram. O resolveram está no mesmo tempo do foram. Ó, como os tempos combinam. Bota o verbo ser, a partícula se, resolveram-se todos os testes. O que é que se resolveram? Todos os testes. Isso aqui é o meu sujeito passivo. Tá? Aqui está o meu verbo, transitivo direto. Certo? E esse se aqui, que eu coloquei, como é que ele é chamado aqui, nesse caso? Ele é chamado de pronome apassivador. Pronome apassivador. Por que que ele é voz passiva sintética? Olha o tamanho dessa frase e olha o tamanho desta. Esta aqui é mais curta do que esta aqui. É uma voz passiva sintética abreviada. Dizer resolveram-se todos os testes é o mesmo que dizer que todos os testes foram resolvidos. Por isso que a gente observa que, segundo a norma culta, essas placas que a gente vê por aí, elas estão erradas, né? Conserta-se bicicletas, consertam-se bicicletas. Bicicletas são consertadas. Né? Aluga-se salas, está errado. Alugam-se salas, salas são alugadas. Por quê? Porque o verbo, ele tem que concordar com o seu sujeito, e o sujeito está aqui, no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural também. Ok? Voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Tá? O aluno retirou-se da sala. Quem é que se retirou da sala? O aluno. Ele retirou quem da sala? Ele mesmo. Não, né? Então, voz reflexiva. O sujeito está praticando e sofrendo ação. Olha só, não sei se tu observas que tanto a voz passiva sintética quanto a reflexiva tem partícula C, com funções diferentes, né? Aqui ele é pronome apassivador. Aqui, quando ele está na voz reflexiva, ele vai ser pronome reflexivo. Qual é a diferença do C, pronome apassivador, para o C, pronome reflexivo? Quando o C é pronome reflexivo, ele pode ser substituído por ele mesmo, ou a si mesmo. O aluno retirou ele mesmo da sala. Tá bem? Certo? É isso. Eu disse que era simples, eu disse que era rápido, que era fácil. Né? Agora, por ser um conteúdo muito simples, o que que eles vão fazer? Eles vão colocar pega-ratão aí. Alguns pega-ratões, certo? E aí a gente vai ter que estar preparado para isso, tá bem? Então agora eu quero que vocês coloquem observações aí. Bota aí, observações. 4 observações sobre vozes verbais. Vou pedir para vocês escreverem, para vocês acordarem aí, porque tá brabo hoje. Vamos lá. Observações. Os pega-ratões que eles colocam são essas observações, vão estar entre essas observações que eu vou dar para vocês agora, ok? Tá? Então vamos lá, vamos à primeira. Deixa eu ver que eu vou começar por aonde. Quando a oração estiver na voz ativa. Quando a oração estiver na voz ativa. E possuir mais de um verbo. Vírgula. Entendeu? Ao passá-la para a voz passiva. Vírgula. Repetem-se todos eles. E altera-se somente o último.
e altera-se somente o último. Gente, isso aí vai cair na prova. Pode me cobrar depois. Porque é essa dificuldade que eles sempre colocam. Tá? Não tem prova de concurso que não tenha uma questão de vozes verbais com essa armadilha que eu acabei de dizer para vocês aí. Tá? Quando a oração estiver na voz ativa e possuir mais de um verbo, passá-la para a voz passiva, repetem-se todos eles e altera-se somente o último. Presta atenção nessa frasezinha aqui. A música começou a acalmar os ânimos. Eu tenho aqui uma locução verbal, 2 verbos aqui. Né? Quem é que começou a acalmar a música? É o meu sujeito. Ativo, né? Que ele está praticando a ação de começar a acalmar. Começou a acalmar o quê? Os ânimos, objeto direto. Essa frase está na voz ativa. Sujeito está praticando essa ação aqui. Ela pode ser apassivada? Pode. Por que ela pode? Porque ela tem objeto direto. Então ela pode ser apassivada. Ok? Gente, o que os colegas de vocês, os concorrentes de vocês desavisados lá na hora do concurso vão fazer? Como é que eles vão passar essa frase para a voz passiva? Eles vão ler isso aqui. A música começou a acalmar os ânimos, eles vão passar assim, ó. Os ânimos foram acalmados pela música. E tá errado. Porque quantos verbos eu tenho aqui? 2. E eu não posso sumir com esse começou da frase. Eu não posso dizer os ânimos foram acalmados pela música. E cadê o começou? Não posso sumir com esse começou daqui. Ah, então por isso que eu digo, quando eu tenho mais de um verbo, eu vou repetir todos eles e vou alterar somente o último. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Ó, vou passar os ânimos pro lado de cá. Os ânimos. Ó. Diz que eu tenho que alterar só o último, né? Então vou repetir o começou aqui. Só que o sujeito agora ficou no plural. Então eu tenho que ajustar a concordância do verbo. Então os ânimos comer. Me ajudem. Começaram, muito bem. Agora eu tenho que colocar o verbo ser no mesmo tempo desse verbo aqui, desse último aqui. Acalmar está no infinitivo. O ser vai para o infinitivo. Os ânimos começaram a ser, ó, ao mesmo tempo. A ser. Agora esse aqui vai para o particípio. Acalmados pela música. Os ânimos começaram a ser acalmados pela música. Começaram a ser acalmados. Virou uma locução verbal. Com 3 verbos agora. Os ânimos é o meu sujeito passivo. Está sofrendo ação. E pela música virou o meu agente da passiva, que é o ser que pratica a ação quando a frase está na voz passiva. Então vocês observem que quando uma frase está na voz passiva analítica, ela sempre vai ter que ter um verbo a mais, que é o verbo ser que eu vou acrescentar. Ela nunca pode ficar com um número igual de verbos. Tá? E nos concursos eles vão colocar sempre isso aqui. Sempre frases com mais de um verbo. Porque eles sabem que tem alunos desavisados que tem a mania de tirar um deles. Tá bem? Certo? Exagero. Se eu tivesse 6 verbos aqui, eu repetiria os primeiros 5 e mexeria só no último. Colocaria o ser antes do último e o último no particípio. Tá bem? Certo? Segunda observação. Quando a oração não tiver agente da passiva, vírgula, quando a oração não tiver agente da passiva, vírgula, ao passá-la para a voz ativa, vírgula, ao passá-la para a voz ativa, vírgula, passá-la para a voz ativa, vírgula, indetermina-se o sujeito, vírgula, flexionando-se o verbo, na terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do plural. No eles, né?
terceira pessoa do plural. Deu? Certinho? Olha só, presta atenção aqui numa coisa, pessoal. Olha aqui, ó. O talentoso ator foi entrevistado. Certo? O talentoso ator foi entrevistado. Me ajudem aqui, pessoal. Olha só. Olha aqui. Foi entrevistado é minha locução verbal, né? Quem é que foi entrevistado? O talentoso ator. Né? Essa frase está na voz ativa ou na voz passiva, hein, pessoal? Hã? Passiva, né? Se ela tem verbo ser mais particípio, né, ela está na voz passiva. Esse sujeito aqui é passivo. É só uma questão de interpretação, né? Esse talentoso ator, ele não praticou a ação de entrevistar. Ele sofreu a ação de ser entrevistado. Tá? Então me ajudem agora. Olha aqui, ó, acorda, me ajuda aqui um pouquinho. Olha aqui. A frase está na voz passiva, vocês me disseram isso. Ela tem sujeito passivo, ela tem verbo ser mais particípio. O que que está faltando aqui, gente? O que que ela não tem aqui? O que que ela não tem? O agente da passiva. Né? Não diz aqui o ator foi entrevistado pelos repórteres, pelos jornalistas. Não tem o agente da passiva aqui. Muito bem. Agora raciocina comigo aqui. Eu vou passar a oração para a voz ativa agora. Ela não tem agente da passiva. Se ela não tem agente da passiva, ela não vai ter o quê? Na voz ativa. O que ela não vai ter? Sujeito. Eu não vou ter que passar o que passar para o lado de lá como sujeito. Não tenho. E aí o que eu vou fazer então? Eu vou indeterminar esse sujeito. Qual é a forma mais simples de indeterminar um sujeito? Colocar o verbo no eles, terceira pessoa do plural, comeram, fizeram, cantaram. Tá? Então olha só, né? Eu vou tirar o verbo ser, vou colocar o entrevistado no mesmo tempo do ser, na terceira pessoa, e mais a partícula ser. Eu fui, tu foste, ele foi, nós somos, vós foste, eles foram. Eu entrevistei, tu entrevistaste, ele entrevistou, nós entrevistamos, vós entrevistaste, eles entrevistaram. Nem vou botar ser nada, né? Porque aí vai ficar na voz passiva sintética. Na voz ativa é só entrevistaram o talentoso ator. Indeterminei o sujeito. Alguém que eu não sei quem é entrevistou. Tá bem? Que horas é o nosso intervalo? 9h30? Então vamos interromper aqui. Eu deixo as duas observações para depois do intervalo.